és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. A paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Realmente o Senhor honra aqueles que obedecem a palavra dEle, honra aqueles que se dispõem em fazer aquilo que Deus quer e honra aqueles que seguem princípios do Senhor. Só o fato de você seguir os princípios de Deus, Ele tem uma carga de honra sobre a sua vida, para derramar assim que você se colocar à disposição. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 19. Amém? Gênesis capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 30 em diante. Se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Gênesis capítulo 19, versículo 30. O título da minha Bíblia aqui, pelo menos, está A Origem dos Moabitas e dos Amonitas. Assim diz a palavra. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: Deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. E o pai é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami. E é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e queremos ouvir a Tua doce voz sendo falada a nós, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha agir sobrenatural aqui, Pai. Trazer uma palavra sobrenatural, Senhor, através desse papel e tinta que estão diante de nós, Senhor. Pai, que o Teu poder prevaleça aqui, Senhor. Que a Tua vontade prevaleça aqui, Senhor. E que nós possamos ouvir, Senhor, o Senhor dizendo a cada um de nós a Tua vontade, preparando o nosso coração, preparando as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos com o coração aberto a Ti, Pai. Nós declaramos aqui que o Senhor tem total autoridade e liberdade de agir em nosso meio e nas nossas vidas, Pai. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. A igreja pode sentar? O tema da nossa mensagem de hoje é obtendo vitória para você e para a sua descendência. Amém? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele:
obtendo vitória para você e para sua descendência. Amém? Isso aí. Bom, só para a gente entender um pouco o contexto da história. Todos aqui, ou melhor, quem já conhece a história de Sodoma e Gomorra? As duas cidades que estavam corrompidas e o Senhor, como diria hoje, passou o cerol na cidade. Desceu fogo e enxofre sobre a cidade e acabou com as duas cidades. A ponto de não saber mais, não se pode determinar aonde as duas cidades existiam. De tão poderosa a destruição de Sodoma e Gomorra, hoje nós não temos como determinar o local que as duas cidades ficavam. Mas bem, Ló vivia em Sodoma, ou em Gomorra, acredito que em Sodoma, eu não me lembro agora, e ele vivia, a mulher e as duas filhas. E quando o anjo do Senhor chegou anunciando que ia destruir a cidade, e que era para eles saírem dali, que era ir para as campinas, para que Deus pudesse descer o fogo e enxofre sobre a cidade e destruir aquela cidade, que estava corrompida com prostituição, com toda sorte de maledicências. Tudo aquilo que havia de mais corrupto no ser humano existia naquela cidade. Só para a gente ter uma noção, quando o anjo do Senhor chegou à casa de Ló para poder anunciar, os cidadãos, as pessoas da cidade viram, são dois anjos, pastor, você lembra? Né? Os dois anjos entrando na casa de Ló e queriam arrombar a casa para poder pegar os dois anjos e possuí-los, terem relações com os anjos. Ló chegou ao ponto de oferecer as duas filhas para que eles pudessem abusar das filhas dele, mas que não tocassem nos anjos. E eles não queriam, eles queriam aqueles dois homens e por aí vai, até que os dois anjos passou uma cegueira em todos eles, todos aqueles homens que estavam ali, e se dissipou aquela multidão. No final dessa história, fugiram, o anjo foi de manhã, pegou na mão de Ló, tirou ele da cidade quase que à força, porque ele estava demorando a sair, saíram, e a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal, e ficou Ló e as duas filhas. Então, os três só. E foram para uma cidade, depois foram para essa caverna que nós lemos aqui. Ló e as duas filhas foram para uma caverna, se refugiar de medo, porque já não tinham mais segurança nem na cidade de Zoar, onde eles tinham se refugiado. E foram para uma caverna. E aí começa essa história que nós lemos. Tinha as duas filhas, vendo que não tinham mais homens na terra, vamos deitar com o nosso pai, vamos fazer um incesto com o nosso pai, para que a gente consiga colocar a geração do nosso pai adiante. A essência da ideia é boa, né? Para não interromper uma geração. Naquela época, uma geração, um homem que não tinha uma sequência na sua geração, na sua descendência, era considerado um homem não abençoado, digamos assim. Quanto mais filhos, mais abençoado o homem era. E como ele só tinha aquelas duas filhas, se não houvessem mais homens, iam morrer os três e a geração de Ló não ia prosseguir. Então, para a gente ter uma noção do que essa decisão dessas duas mulheres, dessas duas jovens, trouxe para a vida delas e para a vida da humanidade e para a vida de Israel, os dois filhos que nós lemos aqui, que são Moabe e Ben-Ami. Moabe, a geração, que é o pai dos Moabitas, a geração dos Moabitas iniciaram a maior história de prostituição em Israel. Um dos descendentes de Ló iniciou a maior história de prostituição no povo de Israel. O povo de Israel começou-se a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Preste atenção na gravidade dessa história.
os filhos de Ben-Ami, que é o pai dos amonitas, dos pais de Amon, começaram a sacrificar humanos para o deus Moloque. As duas gerações, né? Os dois filhos de Ló, frutos de um incesto com as suas duas filhas, foram as duas gerações mais perversas e pervertidas que atrapalharam toda uma história. Um iniciou uma história de prostituição que não houve igual, e a outra começou a sacrificar humanos para um deus estranho, para o deus Moloque. A gente passa a analisar como as nossas decisões e ações trazem consequências que vão refletir na nossa descendência, nos nossos filhos, nossos netos, e por aí vai. E dentro dessa história toda a gente aprende algumas situações, algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos. O primeiro é: nunca se isole, enfrente as adversidades, enfrente as dificuldades, porque Ló e as suas filhas se isolaram com medo. Só para a gente ter um pouco mais de noção, a primeira ordem de Deus para Ló é para eles fugirem para as campinas. Só que Ló achou que nas campinas ele não ia estar 100% seguro. Não, Senhor, deixa que eu vá para Zoar, que lá é uma cidade, então lá eu vou conseguir uma segurança maior. Confiou mais naquilo que achava, que ele via, do que aquilo que Deus tinha ordenado para ele. Não, foi para lá e depois teve que se refugiar na caverna, nas montanhas, porque lá também já não era tão seguro assim. E ele se refugiou, ficou com medo, não enfrentou a situação, não se colocou à disposição de Deus, e ele se isolou, ele e as suas filhas. E com isso, eles não tinham a noção mais do que estava acontecendo na terra. As duas cidades, Sodoma e Gomorra, elas não eram cidades pequenas. Eram cidades maiores, desenvolvidas. Para essas três pessoas, para as duas filhas de Ló e para Ló, se refugiarem numa caverna e virem as duas cidades pegando fogo, sendo consumidas por fogo e enxofre. Zoar também, se eu não me engano, foi destruída com o tempo. Eles perderam a referência de humanidade, não sabia mais o que estava vivo e o que estava morto. Quando a gente foge das adversidades, quando a gente se omite em enfrentar aquilo que Deus muitas vezes tem colocado na nossa frente, ou muitas vezes nós arranjamos os problemas para nós perdemos a referência do que é certo e o que é errado, perdemos a referência do que é real para aquilo que é uma história. Por exemplo, eu comentei isso algumas vezes com alguns irmãos, eu acho que eu já comentei isso aqui também. A minha rotina de trabalho e trabalho aqui na igreja e a minha diversão, ela é muito limitada. Eu não tenho muito contato com pessoas que eu não conheço, digamos assim. Casa, trabalho, casa, igreja, no máximo um futebol, um final de semana. Então eu conheço pouco, eu me coloco pouco à disposição de pessoas para conhecer pessoas novas. E com isso eu passo a não entender o que as pessoas estão sofrendo. Quando eu ouço falar de depressão, não está no meu meio, não faz parte do meu meio de convívio pessoas que sofrem de depressão gravíssima, pessoas que sofrem de câncer e problemas seríssimos de saúde, não faz parte do meu meio, então eu perco a referência. Algumas vezes já a gente conversando com o Tiago fala de pessoas que vão ali
e despejam os problemas sobre a vida dele, sobre ele ali, falando e desabafando com ele. Então o Tiago, ele tem muito mais noção do sofrimento das pessoas do que eu. Falha minha, por não correr atrás disso, por não buscar conhecer os problemas das pessoas, até mesmo às vezes daqui da igreja. Muitas vezes eu tenho falhado nisso, e eu acredito que todos nós temos um pouco de falha nisso também, de não visitar o irmão, de não conversar mais, de não orar mais, para a gente saber o que os irmãos estão passando, os problemas, as dificuldades. A gente perde a referência. Então, o primeiro ensinamento que nós temos: enfrente as adversidades, enfrente as dificuldades, porque senão você vai ficar cego, você vai acabar trazendo uma cegueira espiritual para você, porque você perde essas referências. Lá em Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 em diante, a gente tem a história de Marta e Maria. Marta foi a que escolheu o servir a Cristo, a fazer os trabalhos de casa, é isso? Marta, né? Maria ficou aos pés de Cristo. Marta, ela estava tão preocupada com as coisas de casa, com os trabalhos de dentro de casa, que trouxe uma cegueira para ela. Ela não conseguiu enxergar a presença de Cristo ali na vida dela. Então, muitas vezes nós estamos tão envolvidos com algumas coisas, ou tão isolados de algumas coisas, que nós não conseguimos ter noção real daquilo que está acontecendo, da presença de Deus nas nossas vidas. Nós perdemos a referência das coisas. Então, meu irmão, minha irmã, não se isole. Não tenha medo de enfrentar as dificuldades, os problemas, que eles vão vir. Eles virão sobre as nossas vidas sem piedade. Mas quando nós nos isolamos, quando nós nos escondemos, fica muito pior, fica muito mais difícil do que você enfrentar e reconhecer e conversar com os irmãos e falar assim: eu estou precisando de ajuda, porque assim está acontecendo na minha vida. E aí você vai acabar achando pessoas que passaram pelas mesmas coisas e vão te ajudar, e vão te dar palavras de fortalecimento, vão te dar orientações para que as coisas fiquem mais fáceis. O segundo ponto: mantenha os princípios de Deus acima de qualquer coisa. Acima de qualquer dificuldade, mantenha os princípios de Deus na sua vida. Não tire o foco dos princípios de Deus. Porque muitas vezes, tomar decisões fora dos princípios de Deus são mais fáceis. Vão trazer resultado muito mais rápido do que você agindo dentro dos princípios de Deus. Mesmo que a ideia seja boa, assim como essas duas jovens que decidiram agir fora dos princípios de Deus, trouxeram um problema para gerações futuras, trouxeram problemas para a vida de um povo. Sempre mantenha os princípios de Deus como norteadores da sua vida. E muitas vezes eu me peguei outro dia no meu trabalho a ponto de dar um conselho para uma pessoa a fazer uma coisa errada. Porque realmente ia resolver a situação muito mais rápido. Não era nada tão grave assim, mas estava errado. E quando eu ia começar a falar aquilo que eu estava pensando, eu segurei, aí eu falei com ele, eu falei assim: o que eu posso te ajudar é isso, e você vai ter que ver o que você vai ter que fazer. Porque não tinha muita saída para ele. No final a coisa se desenrolou e acabou resolvendo. A pessoa conseguiu resolver o seu problema. Mas por pouco, eu não perco o princípio de Deus do meu foco. Eu perco o foco do princípio de Deus.
que é o não mentir, não roubar e por aí vai. Todos os princípios de Deus, tudo aquilo que Deus deixa como ensinamentos e princípios, que a gente sabe quais são, a gente sempre sente quando faz algo de errado, que o Espírito Santo faz questão de dar aquele toque na hora. Por pouco eu não perdi o foco. E por coisa mínima eu fugi da vontade de Deus. E essas duas meninas fizeram isso. Abandonaram a ideia de obedecer aos princípios de Deus para fazer algo que acharam que estava certo. Então, nós vamos dar prosseguimento na descendência do nosso pai. Ótima intenção. Mas como elas estavam já sem referência do que estava acontecendo no mundo, elas estavam isoladas, agiram de acordo com as ideias e trouxeram um problema para as suas vidas. Lá em Efésios, no capítulo 4, deixa eu ver se eu acho a minha rapidinho aqui, que eu não marquei aqui. Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quando nós passamos a não observar os princípios, quando a gente não tem referência mais do que é certo e o que é errado, a gente passa a fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Está na moda, todo mundo está fazendo, não tem problema. Né? Porque se todo mundo está fazendo, qual o problema em se fazer? Mas aí a gente foge daquilo que Deus tem orientado. A palavra diz para a gente não se conformar com este século. Renovar a nossa mente, mudar a visão, para que a gente possa viver algo novo. A palavra diz para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos perder os princípios de Deus. E às vezes não são não são só os princípios de Deus, se a gente pode colocar isso só como só, mas às vezes a gente corrompe os nossos próprios princípios. Não que você seja obrigado a não mudar de ideia. Todos nós mudamos de ideia em algum momento. Mudamos a nossa visão em algumas situações. Mas às vezes a gente corrompe os nossos próprios princípios. Por achar que todo mundo está fazendo, isso já está normal, já, o mundo está assim. Quer ver 2 exemplos muito fáceis da gente compreender? Casamento homossexual. Há tempos atrás, não vamos colocar muito tempo não, 10 anos atrás, era algo quase que proibido de se falar. E o segundo, é a criação dos filhos. Eu não tenho conhecimento, também não me importo. Não que eu não vise o cumprimento das leis que nós temos no nosso país, mas é algo que fere os princípios de Deus. Uma lei que estava para ser aprovada, eu não sei se foi aprovada, a da palmada na criança. Alguém sabe se foi aprovada ou não? Mas estava assim muito próximo de ser aprovado. Que você não pode mais dar uma palmada no seu filho, você não pode bater no seu filho. Isso foge totalmente dos princípios de Deus. Casamento homossexual, hoje não pode se falar que o homossexualismo ou homossexualidade já tem um desses 2 termos que não pode nem se falar mais, que é pecado. Não se pode falar isso mais, porque é homofobia, é não sei o quê, mas fere e foge dos princípios de Deus. E aí com o tempo, com essa multidão, com essa
com o diabo lançando tanto isso na nossa mente, com tanta coisa, televisão, rádio, jornal, filme, tudo, tenta te incentivar a aceitar isso. Normal, todo mundo faz isso, é liberdade, né? Tem o livre-arbítrio, todos podem escolher o seu destino. Isso é balela. Isso é tentativa do inimigo de fazer com que a gente tire o foco dos princípios de Deus. Aí a gente entra naquele dilema. Nós não estamos falando que os homossexuais que são odiados por isso. O ser humano, Deus ama todos de igual forma e não tem acepção de pessoas por isso. Homossexual, um heterossexual e por aí vai. Qualquer um. A palavra diz que Deus ama a todos, sem acepção de pessoas. Mas as ações de cada um que fazem separação. É o nosso pecado que faz separação de Deus. Muitas pessoas não conseguem entender a diferença entre não concordar com ações, entre perseguir os praticantes dessas ações. Então, esses dois exemplos, do casamento homossexual e da criação dos filhos, isso é uma tentativa da gente tirar o foco dos princípios de Deus. Porque as coisas o mundo já está tão evoluído, que eu já não acho que seja evolução isso mais, mas já está tão evoluído que as pessoas acabam achando que isso é normal. Outro exemplo, quem já ouviu a história de Uzá carregando a arca do Senhor, para ele era tão normal fazer um carro de boi e colocar a arca em cima, é o melhor que ele podia fazer, mas ia ferir os princípios de Deus, que ele tinha ordenado de uma forma correta de como se carregar a arca do Senhor. Feriu os princípios de Deus e sofreu por isso. Então, nós não podemos ser meninos inconstantes, levados em todo vento de doutrina, e que todo homem fale alguma coisa e nós, é verdade, já não é assim mais. Isso era quando os meus pais falaram, agora já não é assim. Nós precisamos ter o foco nos princípios de Deus. E o terceiro ponto para a gente encerrar. Não adquira costumes que o mundo oferece. Aquelas duas filhas de Ló, elas já estavam vivendo ali na cidade de Sodoma há algum tempo já. E para a cidade de Sodoma e Gomorra, incesto, homossexualismo, prostituição, era normal, estava no auge. E por aquilo estar tão envolvido, por elas estarem tão envolvidas naquilo, acharam que é normal, acontecia isso lá na cidade, por que a gente não pode fazer isso agora? Mas colocando uma ideia boa na história. Então, aquilo tudo que a gente adquire com as nossas vidas, antes de conhecer a Cristo, precisa ser deixado para trás. A palavra diz para nós nos revestirmos, abandonar o velho homem e deixar aquilo para trás. A mulher de Ló, ela com uma saudade no coração tremenda e um gostinho de estou perdendo muita coisa saindo dessa cidade. Olhou para trás e se tornou uma estátua. Eu comentei até isso na rádio segunda-feira. Quando a pessoa começa a olhar muito para trás com saudade, com vontade de reviver aquilo que viveu no passado, ela vira uma estátua, ela para. E por mais que viva nesse mundo com uma carcaça atual, roupas da moda, caríssimas, por dentro, está vivendo de um passado ainda. É como um museu. Quem já ouviu falar no Museu de Louvre? Tem na França,
museu moderno, bonito. Por fora ele é lindo, mas por dentro só tem coisa velha lá dentro. E assim nós nos tornamos quando nós passamos a trazer as coisas do passado para a nossa vida. Nós paramos, nós nos prendemos, funciona como uma âncora. Você joga a âncora e o barco não vai para lugar nenhum, porque ele está ali ancorado, ele está agarrado. E quando nós passamos a olhar muito para trás, a fazer muito daquilo que a gente fazia no passado, ou sentir saudade daquelas coisas, nós paramos. Nós deixamos de prosseguir, deixamos de obter vitória. E eu quero ler o último versículo, em Efésios 4 ainda, a partir do versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Abandone o velho homem, abandone a velha mulher, para a gente poder ter vitória e trazer vitória para os nossos descendentes. Nós precisamos disso, precisamos abandonar o passado. Paulo mesmo disse, esquecendo-me das coisas que para trás fico, olhe para o alvo, prossigo para frente. As coisas que passaram, passaram. E Paulo teve uma carreira promissora, né? Cresceu muito, fez muito, porque ele tinha foco nos princípios de Deus, ele não deixava de enfrentar as dificuldades, ele enfrentava, quando era preciso ele dava a cara a tapa, e apanhou, não foi pouco. Nós precisamos fazer isso agora. Se você quer ser vitorioso, se você quer progredir na sua vida, financeiramente, espiritualmente, no seu casamento, esses 3 princípios, pelo menos, esses 3 ensinamentos precisam estar incluídos, serem hábitos na sua vida. Você focar nos princípios de Deus, você não se esconder dos problemas, e não trazer os problemas, as dificuldades, os seus ensinamentos passados para a sua vida agora. Se você aprendeu algo de bom, né, fiz coisas erradas e aprendi que aquilo estava errado, glória a Deus, é ensinamento para a sua vida. Agora, hábitos que você tinha no passado, que fiquem lá. Porque a palavra diz para a gente se renovar e se revestir com um novo homem, criado em Deus. Amém? Com isso a gente traz uma vitória para a nossa vida. E não vai trazer derrota, assim como trouxe para essas 2 gerações de Ló. Para uma geração que se prostituiu e fez um povo inteiro se prostituir. E uma geração que sacrificava humanos, sacrificavam homens para um Deus estranho. Nós não queremos isso, eu creio que você não quer isso para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos e para a sua geração. Nem para a sua vida. Então foque nesses 3 ensinamentos. Amém? Se coloque de pé. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos aqui para que o Senhor venha agir no nosso coração, Senhor. Venha agir nas nossas vidas, Pai, para que nós possamos ter coragem, Pai, de enfrentar os problemas de frente, Pai, e não fugir daquilo que vem sobre as nossas vidas. Pai, nós sabemos que o Senhor nos torna mais que vencedores, Pai, mas é o Senhor que nos torna mais que vencedores. Nós não somos mais que vencedores por nós mesmos, Pai. Por isso nós devemos enfrentar aquilo que se levanta, porque sabemos que é o Senhor que vai à frente da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter o foco nos Teus princípios, nos Teus ensinamentos, seja na nossa família, no nosso trabalho, Pai, aonde quer que nós estejamos, Pai.
Que os teus princípios sejam aqueles que nos dá a direção da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. E que em nenhum momento nós possamos desviar os nossos pés, nem para a direita e nem para a esquerda. Apesar da nossa carne se inclinar para o mal, Pai, que os nossos pés sejam firmes, firmados na rocha que é o Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E que nós não venhamos a trazer costumes antigos, Pai. Que nós realmente possamos nos revestir do novo homem, Pai, e lançar fora o velho homem, Pai, que vivia no pecado, e que hoje, baseado na palavra do Senhor, baseado no sangue de Cristo derramado sobre nós, somos novos homens, novas mulheres, vivendo com princípios do Senhor, Pai, com um objetivo simples e natural de buscar ao Senhor em todo o tempo, Pai, de alcançar ao Senhor com as nossas vidas, Pai, e obter vitória para a nossa vida e para a nossa descendência, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abra os nossos olhos, nos dê entendimento, Pai, para entender a grandeza dessa palavra, Senhor. E o Senhor venha falar conosco, venha tratar aos nossos corações, Pai. E que em nenhum momento nós possamos esquecer, Pai, de tudo isso que foi dito, de tudo isso que o Teu Espírito Santo falou conosco hoje, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode sentar, pastor?